Olá, vencedores, vencedoras. É um prazer estarmos aqui mais uma vez conversando sobre comunicação, sobre marketing pessoal, sobre como ser um coaching da sua própria vida, da sua própria existência. Você que está nos acompanhando já percebeu que nós colocamos lá atrás 12 aulas. Essas 12 aulas têm a finalidade de preparar o discurso, preparar o orador, organizá-lo. É isso que a gente pretendeu quando apresentou aquelas aulas. Nesse momento, nós estamos fazendo aqui uma avaliação. Você fez o discurso, apresentou, e aí, o que é que faz? Você para na ideia de que parou? Não, de jeito nenhum, você continua. O que você vai fazer agora? Você vai avaliar o discurso. Então, nós apresentamos já 10 pontos de avaliação. Porque o muito importante é o pós-discurso, é aquilo que faz com que você veja aonde você acertou, onde houve alguma falha, houve alguma limitação. Para quê? Para a gente superar. Nós vamos buscar a superação a toda prova. Também nós já falamos aqui para você que não fica ruim que o orador tenha um roteiro na sua mão, na sua mesa, no local da reunião, dentro da agenda. Olha, eu tenho meu ponto, tenho esse ponto, muito bem explicado, muito bem demonstrado, de forma a que você não perca o raciocínio. Então nós já falamos de 10 pontos e agora estamos na fase final do discurso. É aquele momento mais sublime. Muita gente diz que é a primeira impressão que fica. Sim, é verdade, mas em oratória é a última. Você tem que desenvolver o raciocínio pensando no clímax, no ápice, onde você vai, a partir daquilo tudo que você disse, do que você propôs, do que você provou, do que você argumentou, dos fatos sugeridos, o que é que você quer do auditório. Nessa fase, você precisa elencar 6 pontos que eu vou começar a conversar com você agora. O primeiro deles, faça um resumo de tudo o que você disse. É muito importante que no final do discurso você diga: eu falei sobre isso, falei sobre esse ponto, falei mais sobre isso, falei mais sobre aquilo, e eu quero deixar marcado na sua lembrança, na sua memória, esse ponto maior. Aí você dá aquela ênfase. É muito importante, porque normalmente as pessoas escutam a palavra e 10 minutos depois não lembra bem o que foi dito. E agora não, agora você vai enfatizar. Você vai fazer aquilo que a gente chama de síntese mnemônica. O que é uma síntese mnemônica? Os principais pontos para ficarem cravados na mente do ouvinte. E aí você vai então para a fase 2 do processo. A fase 2 é a seguinte: faça um apelo à ação. Não adianta você fazer um discurso, conversar muito e no final não faz nenhum tipo de apelo. Eu conto sempre a história do sujeito que vai falar sobre consumo de energia. Por exemplo, na sua empresa. A conta veio muito alta e ele vem com uma proposta. Olha só, se nós reduzirmos a conta de energia, nós vamos poder, inclusive, melhorar um pouco mais os salários. Então, ele é muito aplaudido com isso. A ideia é boa, mas ele vai saber exatamente se o apelo que ele fez à ação funciona ou não, funcionou ou não, quando a conta de energia chegar. Então, todo discurso ele tem que ter um objetivo. O que é que eu quero com aquilo que eu estou conversando? Muitas pessoas, aquelas pessoas que têm a avidez da venda, já começam tentando vender o produto. Na verdade, você tem que trabalhar o produto para que a pessoa queira comprá-lo. Você tem que divulgar tão bem, falar tão bem, investir-se tão bem da ideia que você, no final, você vai dizer: por favor, como é que eu compro esse produto? Porque você estudou o mercado, você estudou a realidade daquele grupo que você está conversando, você tem uma noção do que é que ele precisa, do que é que ele necessita, e você vai bem a fundo. Antigamente, as pessoas não tinham muito essa noção, mas hoje, com o Google, com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter, você sabe dizer, inclusive, qual é a tendência do seu cliente. Então, você pode trabalhar uma ideia que ele já defenda. Então, veja bem, ao invés de você vender uma ideia ou convencer uma pessoa, é ela que vai querer comprar a sua ideia, é ela que vai querer combinar com você a caminhada adiante.
Você ouviu 2 pontos. Daqui a pouco você continua conosco, nós vamos trazer mais 2 pontos para o final do discurso, que são fantásticos, importantíssimos. Então você continua com a gente e eu já lhe peço, compartilhe esse vídeo com as pessoas. É um curso que está sendo disponibilizado. Você sabe que aqui no nosso canal também tem um momento de meditação, que é um momento assim extraordinário. É algo assim que você diz, puxa, eu não durmo bem, passei a ouvir e passa a dormir melhor. A saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, tudo vem à tona quando você faz isso. E fica muito mais fácil você compreender o outro. Sabe por quê? Porque através da meditação você passa a compreender você mesmo. E quem entende a si mesmo está um passo muito próximo de compreender o outro que está ao seu lado. Então você participe, compartilhe, assista, não custa nada. E você pode inclusive fazer uma avaliação, recomendar, porque nós queremos, em verdade, fazer com que tudo isso que a gente está conversando aqui chegue a milhares de pessoas. Pessoas que morrem de medo de falar em público, pessoas que estão ouvindo, às vezes, informações que não são as mais adequadas, pessoas que acham que não nasceram para se comunicar. Então, nós temos milhões de pessoas no Brasil pensando assim, e nós vamos mudar isso, porque aqui nós queremos você 100% melhor. E eu posso garantir a você que se você utilizar as informações, as orientações que nós estamos dando, a sua vida já mudou nesse momento.